Pai do Senhor, que Deus abençoe. A Pai do Senhor para os irmãos que estão aí na internet também. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Quantos creem que Deus tem algo bom para você nessa noite? Diga, eu creio. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Nós estamos aí caminhando nesses dias aí com a palavra, com um tema sobre 2025, ano da fidelidade com Deus, não é verdade? E é um tema assim bastante, que gera bastante responsabilidade, sim ou não? Porque ser fiel não é fácil, sim ou não? E a Bíblia fala que Deus ele é fiel para com as nossas vidas. E eu entendo que fidelidade para com o Senhor também envolve, da minha e da sua parte, que nós precisamos ser libertos em algumas áreas, sim ou não? Porque tem áreas que a gente não é fiel porque a gente não é liberto, não é verdade? Sim ou não? Tem áreas que a gente precisa ser liberto primeiro, para depois a gente ser fiel. Ah, pastor, mas o que você está falando? Eu já sou crente, eu tenho que ser liberto. Pois é, irmão, por isso mesmo você precisa ser liberto. Tem coisas nas nossas vidas que a gente precisa, em nome de Jesus, abrir mão, soltar, deixar, em nome de Jesus, deixar Jesus operar na nossa vida. Deus abençoe, Senhor, irmã. Obrigadão. Nós precisamos deixar Jesus operar nas nossas vidas de maneira, fala comigo assim, poderosa. O dínamo de Deus precisa se manifestar na nossa vida, o poder, o power, a manifestação de Deus nas nossas vidas. Quantos precisa nessa noite ser liberto, pelo menos numa área, irmão, alguma coisinha, ó, trenzinho, coisa simples, amém, irmãos? Então eu estou pregando na igreja certa, sim ou não? Então fala para o seu irmão, toda libertação, fala assim, requer um preço. Porque entenda isso, libertação, irmãos, não é uma mágica, libertação é um processo, fala processo. Então toda libertação não é expulsão do demônio, a pessoa está ali com a entidade manifestada, você vai lá e expulsa o demônio, depois que a entidade saiu, a pessoa fica zerada, nunca mais ela vai fazer nada de errado. Não, irmãos, libertação é um processo gradual, progressivo, um processo onde requer, na verdade, mudanças visíveis e palpáveis, mudanças que sejam, na verdade, gradual e progressivas. Então a gente entende que se toda libertação requer um preço, porque tem libertações que elas estão, na verdade, conectadas às nossas ações, mas tem libertações que estão conectadas ao nosso pensamento. Quem está entendendo? Então tem coisas que nós precisamos ser libertos, fala comigo, na mente. Porque é na mente que o inimigo tem agido na nossa vida. É aquela coisa que Deus está falando todo domingo com você. Olha, muda isso aí, muda isso aqui, muda isso aqui. O Espírito Santo de Deus fala com você no culto, mas aí você vai prolongando isso e nunca toma uma decisão. Porque não deixou a libertação acontecer primeiro, nível de mente. Mudou pensamento, mudou comportamento. Vamos de novo? Mudou comportamento, sim ou não, irmãos? Se você mudar o ambiente, você já muda? Fala comigo, primeiro o pensamento. E depois? Irmão, se você andar com quem é milionário, é impossível você não ficar rico. Não, é uma verdade, irmãos. Se você andar com quem tem mente bitolada, também é impossível você prosperar. Quem está entendendo, irmãos? Se você é resultado das 5 pessoas que estão perto de você, ficou complicado, ficou? Você anda com quem não lê nada, você vai ler alguma coisa? Você anda com quem não ora de jeito nenhum, você vai orar? Você anda com quem não lê Bíblia de maneira nenhuma, você vai ler? Entenda isso, irmão, de maneira nenhuma, o ambiente vai te vencer e fácil. O ambiente vai programar sua mente, na verdade, a não querer prosperar, a não querer avançar, a não querer, na verdade, dar resultado. Entenda, irmão, 2025 é o ano de nós dar resultado. É o ano da gente viver fidelidade para com o Senhor. Mas para isso acontecer, pastor, fala comigo, nós precisamos ser libertos. A Bíblia tem algumas passagens de libertação, fala comigo assim, instantânea. Para as pessoas, fala assim, olhar. Pastor, qual que é a libertação mais instantânea da Bíblia? Fala comigo. O gadareno. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A Bíblia fala que Jesus, Marcos lá 5, Jesus saiu para ir na terra de Gadara. Na verdade, ele atravessou o mar, estava na cidade, do outro lado tinha uma cidade. E a Bíblia fala que ele andava lá, ele gritava no meio dos mortos, ele comia, né, daquelas coisas, ele era amarrado com corrente, arrebentava, assim, ninguém podia prender ele, porque ele tinha muita força, ele andava se machucando em meio às pedras. E diz a Bíblia que quando Jesus, fala comigo, foi para lá, se levantou,
Uma grande tempestade. Então entenda, as tempestades da vida estão indicando que uma grande libertação está para vir. Pega a visão, meu irmão. Então entenda, quando Jesus estava indo, aquela tempestade foi para impedir ele de chegar na terra de Gadara. Para não poder, na verdade, ver ali, fazer uma obra na vida do endemoniado. Diz a Bíblia que Jesus, ao chegar, quem correu para ele? Fala, o endemoniado. E a Bíblia vai dizer, quando ele corre para ele, a Bíblia vai dizer que ele fala comigo, adorou. Entenda isso, ele não cantou o hino não, irmãos. Porque a igreja não tem nada. Que a gente acha que ele cantou o hino. Agora está com Cristo. Não, irmão. Fala comigo, adoração. Tem nada a ver com canção. A Bíblia fala que ele fala assim, prostrou diante do mestre, sim ou não? Por isso que o diabo falou, se prostrares me adorares, entendeu isso aí? Adoração é prostrar. Quando ele veio, ele se prostrou diante de Jesus. Quando ele se prostrou, Jesus já falou, espírito imundo, sai dele. E é interessante que é uma das poucas passagens, você vê Jesus conversando com uma entidade, com um demônio. Porque Jesus mandou sair, eu acho que mandou sair, fala comigo, no singular. Singular é o quê? Eu estudei só até aqui, viu, no português. Não aperta muito, não. Singular é o quê? Tá bom, irmão, não pergunta demais, não. Só estudei até aqui para pregar. Quanto? Deus falou com eles, espírito imundo, sai. Aí eles começam a conversar. Ele pergunta para ele assim, qual que é seu nome? Ele falou assim, legião, porque somos. Então entenda, o primeiro que Jesus mandou sair, saiu, só que era muito. Pegou a chave? Quem está pegando a chave aí? Estou te levando para um caminho de libertação. Nós estamos usando a vida da Bíblia para você poder entender como que funciona. Eu disse que não existe libertação sem preço, sem pagar nada. Olha a coisa forte. Jesus conversou com ele, logo fala comigo. Aí ele já pediu arrego. Fala assim, ele pediu arrego. Ele falou um negócio seguinte, meu nome é Legião, nós somos muito, estamos aqui, tem muito tempo, né? Nesse lugar, porque os espíritos eles são territoriais. Então entenda. O espírito que trabalha no marinês não é o mesmo espírito que trabalha no setor bueno. Totalmente diferente. Quem entendeu o mistério? É diferente. Uma vez eu estava expondo o demônio, ela falou, senhor desgraça, deixa eu ir embora logo. Eu falei, por que você quer fazer? Ele falou assim para mim, eu quero ir lá para o plano. O que você vai fazer no plano? Eu estava no setor, em Brasília, em torno, um setor, acho que é um dos... Internet é um trem cabulado, você não pode falar, o povo ofende com a gente. Mas era um setor muito perigoso, que eu estava em Brasília ministrando, perto do vale ali, do centro ali, do Vale do Amanhecer, um setor cabuloso, ministrando lá, um seminário sobre libertação. E a entidade estava cansada de conversar comigo e falou assim, cara, deixa eu te falar a verdade, deixa eu ir embora. Eu falei, você quer ir embora para onde? Ele falou, não, eu quero ir embora lá para o plano. Eu falei, o que você quer fazer no plano? Ele falou assim, eu vou para as festas dos ricos. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, lá tem champanhe, aqui não tem nada, essa pobreza. Sério, como tem Deus no céu. Eu falei, então vai embora. Então entenda, o espírito não é mesmo. Tem setor que é uma distribuidora em cada esquina. Prostituição e droga. Quem entendeu, irmãos? Tem setor que você não vê uma distribuidora. Corre outra coisa naquele lugar. Então os espíritos são territoriais. Eles querem ficar naquele lugar. Entenda isso. Ele fala comigo assim, só um pedido. O que ele pediu? Fala assim, só um pedido. Ele falou assim, não nos expulse desse lugar, nós queremos ficar aqui. E é interessante porque, pai, eu já li isso aqui várias vezes. Isso aqui incentiva a gente a orar e pedir, sim ou não? Porque Jesus concedeu. Está em Marcos 5, tudo que eu estou falando. Falou, deixa nós ficar aqui. Deixa nós entrar naquela manada de... Sabe o que eu descobri fazendo isso tudo? Que aquela terra era uma terra de Zebulon e de Naftali. E naquela terra era proibido criar porcos. Porque se você for em Jerusalém hoje, eles criam porcos, porque eles não comem porco de maneira nenhuma, mas nas terras que eles criam porcos, eles têm um chiqueiro elevado, os porcos não pisam na terra, porque senão amaldiçoa a terra. Pegou a visão? Então entenda, aqueles porcos eram criados naquela região ilegal. Aqueles porcos estavam ilegal lá. O que os demônios falou? Se nos expulsar, deixa nós entrar nesse negócio ilegal. Se você que está com um negócio ilegal, tome cuidado. Os demônios estão doidinhos para entrar no seu negócio. Ah, pastor, não está prosperando, não está dando certo. Seu negócio está ilegal? Fique esperto. Os demônios estão doidos para morar nele. Vocês vão suportar pregar? Pode pregar, irmão? Continuar? Pode, irmão? Hoje não é culto de libertação, não. Que eu aprendi que a minha vida tem que ser de libertação. Não é só um culto que muda a minha vida. Ah, pastor, eu vou na quinta-feira no culto da libertação. Não vai mudar nada. Você tem que ter uma vida de libertação. Senão não vai mudar nada, irmão. Nada. Vida de... Jesus falou, pode entrar, entra todo mundo. Entrou, 2.000 porcos.
Não aguentou. O dia que os demônios foram entrando nos porcos, eles foram precipitando num despenhadeiro e foi pulando tudo no mar. Fala, morreu tudo. Os donos do porco chegou, porque que libertação tem preço. Entende, irmão? Aquele homem dormiu rico e acordou. Sabe quanto custa 2.000 porcos hoje? É mais ou menos, aí eu fiz a estimativa, pesquisando, 830 mil. É um dinheiro considerável, senhor não? Tem gente que vai viver, vai morrer e nunca vai ver dinheiro na conta. Você vê o tanto que é dinheiro, sim ou não? Não. No Pix, vai viver e vai morrer e nunca vai ver dinheiro na conta. Então aquela pessoa acordou rico. Quando ele chegou, Jesus tinha acabado com a empresa dele. Tudo no mar e tudo morto. Está entendendo o mistério? Então entenda isso. Não confie no dinheiro. Pode acordar rico e morrer, dormir pobre. Nós precisamos confiar no Senhor. Libertação, fala comigo, tem preço. Primeiro preço, o diabo levantou para não deixar Jesus chegar naquele ambiente. Não, era impossível, ele levantou, mas não tinha jeito. Chegando lá, passou pelo processo. Quando ele chega e olha, vê lá o mendigo arrumadinho. A Bíblia diz que tinha trocado as vestes dele. Quando eu era novo convertido, eu li essa passagem, a primeira vez eu fiquei chateado demais com Jesus. Porque novo convertido não entende as coisas. Eu falei, Jesus, por que você não deixou ele entrar no barco? Eu não estou entendendo o Senhor. Está aí passando essa luta, deixei ele com o Senhor, para arrumar os discípulos. Jesus falou, não, você não vai não, você vai ficar aqui. E você vai falar de mim. Depois, nas partes históricas, você vai estudar sobre aquele missionário que fica naquele lugar. Irmãos, ele faz uma revolução naquela terra. Pregando e falando aquilo que Jesus fez na sua vida. Porque o seu testemunho é a chave da prisão de outra pessoa. Aleluia! Então fala comigo, libertação tem preço. E eu quero falar sobre a fidelidade da espera. E eu acho que a maior libertação que a gente precisa é aprender a esperar. Sim ou não? Tem muita gente aqui que atropelou as coisas e não recebeu porque não soube esperar. Nós não foi feito para, fala comigo, para esperar. Sim ou não, irmão? Nós é imediatista em tudo. A gente quer tudo para o mesmo tempo. As pessoas que mais são enganadas hoje no mundo são as que não sabem esperar. Surge um novo negócio, um negócio muito, aspirante da vida, e muita gente cai, porque não quer esse, quer um lucro, na verdade, põe e recebe 1000% no mês só. Isso é enganação, entenda. Os nossos maiores problemas hoje é que nós não sabemos o quê? Entenda, você não soube esperar a ouvir a voz. Entenda isso, o tanto que esperar é perigoso. Nós estamos aqui nesse ambiente, será que nós estamos esperando o culto acabar ou nós estamos esperando a presença chegar? Ixi. Tem gente que está pensando aqui, meu Deus, será que esse culto vai acabar agora? Irmão, você pode estar esperando duas coisas. O culto acabar com muita agonia ou a presença de Deus manifestar. Ou a chave virar. Irmãos, quando a chave vira é só uma vez. Quando Deus tem um propósito e Ele gira a chave na minha e na sua mente, irmãos, isso é poderoso. O que é a chave girar, pastor? É você pensar diferente da maioria das pessoas que estão ao seu redor. Está todo mundo indo por rumo, você falando, Deus fala assim, vai por aqui. Isso é Isaac. Todo mundo, irmão, querendo ir por rumo, Isaac falando, eu vou semear aqui, Deus mandou. Não, mas a terra não dá nada, é seca, escassa. Mas Deus mandou fazer diferente do que meu pai Abraão fez. Eu vou semear aqui. Diz a Bíblia que naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas por uma. Porque ele soube, entenda isso, irmãos, obedecer e esperar aquilo que Deus tinha falado. Ele plantou, semeou e colheu 100 medidas por uma. O que, pastor, se nós fosse para ser liberto nessa noite, o que eu precisava ser liberto? Na minha espera e na sua espera. Nós precisamos saber, fala comigo, esperar aquilo que Deus está falando. Irmãos, o quanto que Deus já falou com nós nesses dias, o quanto que Deus vem falando comigo e com você nesses dias. Irmãos, Deus tem falado de maneira especial comigo e com você. Sim ou não, irmãos? Mas abre aí, por favor, de uma pessoa que não sabe esperar. Vamos pôr um personagem para a gente poder entender. Olha uma pessoa que não sabe esperar de jeito nenhum. 1 Samuel, versículo 12. Perdão, 13 e 12. Vamos a partir do 8, para a gente poder entender a história. Esperou Saul quantos dias? Fala, perfeito. Fala, 7 dias, perfeito. Até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel, aonde? Gilgal. O povo se o quê? Uau! Então disse Saul,
traz-me aqui um holocausto e oferta pacíficas. E ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas, nos dias o quê? Uau! E os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora o quê? Sobre mim, Gilgal. E ainda a face do Senhor não. Fala comigo. Quem não sabe esperar e ainda não ora, está lascado. Sim ou não, irmão? Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu o quê? Eu disse que muita coisa que era para a gente receber, nós não recebemos, porque nós não sabemos esperar. Esse cidadão aqui, ó, ele é o maior exemplo da fidelidade na espera. Fala assim: eu preciso entender que as coisas não são automáticas. Irmão, leva tempo as coisas com Deus. Sim ou não? A gente fala sobre Davi, 13 anos para entrar no reinado. Sim ou não? José do mesmo jeito. Jeremias, 42 anos, pregando a mesma mensagem. De cisterna, ele ficou 13 anos com a cisterna aqui, ó, para cima do umbigo. Toda vez ele era jogado lá dentro. Entenda isso, irmão. Nós precisamos, fala comigo, aprender a esperar na obediência. Eu acho as coisas mais difíceis que tem. Sim ou não, irmão? Porém agora, ó, não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lá tem o que? Ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o quê? Uau, irmãos. Sabe quantos anos Saul tinha aqui? Fala, 30. Ele reinou mais 40. Quantos? Então entenda, depois que Deus rejeitou, ele ficou 40 anos reinando. Talvez algumas falta de paciência nossa vai nos fazer, infelizmente, perder a bênção de Deus e achar que está com ela. Ele reinou 40 anos, Deus já tinha rejeitado. Ele reinou 40 anos sendo um rei rejeitado, em todos os aspectos. Eu acho que a pior coisa que tem é a gente ser rejeitado por Deus. Sim ou não, irmãos? Deus rejeitar ou passar de você a promessa que Ele fez. Porque Deus passa a promessa. Porque Ele passou a promessa de um povo lá atrás. Eu acho que a pior coisa é a gente achar que Deus está e Deus não está. Eu acho que é a coisa mais impressionante que tem. Por isso que a igreja precisa clamar por um dom que chama discernimento de espírito. É quando você escuta a voz do Senhor e quando você entende que é Deus que está falando com você, que é Deus quem está te dando a direção. Nós precisamos ter esse dom chamado dom de discernimento de espírito. Que é discernir entre o certo e o errado. É discernir as coisas do mundo espiritual, do mundo, na verdade, natural. É discernir as coisas do mundo do espírito e entender que são coisas do mundo do espírito e entender que as coisas naturais são coisas do mundo espiritual. Acho que a coisa mais difícil é a gente misturar as coisas. Achar que está vivendo algo espiritual e é natural. E por falta de discernimento não consegue ler. Não consegue entender. A que ponto o seu casamento está dando errado por coisas naturais? E a que ponto o seu casamento está dando errado por coisas espirituais? Nós precisamos entender isso, que só com esse dom nós vamos tentar conseguir identificar o que é espiritual e o que é natural. A quanto, na verdade, eu estou padecendo, sofrendo nas coisas naturais, o quanto as minhas finanças estão ruins, na verdade, por eu ser um péssimo administrador, e chegar aqui no domingo e culpar o Satanás. E o Satanás falou: eu não sou contador, você se vira. Pensa nisso, irmão. Até o diabo sai fora. Fala, olha, você está passando luta. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É uma má administração. Você não sabe administrar direito. Pastor, quando eu desculpo, quando eu não sei administrar, põe alguém para administrar por você. Pegou a visão, irmãos? Não fica segurando aquilo que você não dá conta, porque vai perder na sua mão. Seja inteligente. Não sou bom para administrar. Então eu procuro alguém que sabe. Fulano, deixa eu te falar, está aqui, me ajude a administrar. Onde eu estou fazendo errado? Isso está errado. Preciso melhorar. Isso está errado. Por enquanto, agora você pode ficar só com essa quirerinha, até
tal mês, dia tal. Você vai ter que suportar. Está entendendo, irmãos? Libertação, mudança custa caro. É por isso que a gente passa ano e ano e ano, a gente não muda, porque tudo que é caro demais para nós não quer pagar o preço. Sim ou não, irmão? Você vai no supermercado, tá caro, você leva. Você larga lá. Você fica com o coração sentido, chorando. Nossa, o arroz está caro, mas como eu estou depressivo. Não deu para comprar. É assim? Tudo aquilo que você acha caro demais, você larga e nem importa. Não, depois eu procuro em outro lugar. Não é assim que a gente fala? Talvez vai ter promoção semana que vem. Não é assim? Entenda, irmão, tudo aquilo que a gente acha caro demais, a gente não quer pagar o preço. Então o que nós precisamos entender nesses dias? Que Deus está querendo nos ensinar sobre fidelidade na espera. O que é isso, pastor? É aprender, entender, ter discernimento de espírito. O quanto é natural e o quanto é espiritual. O quanto Deus está no negócio de espiritualmente e o quanto é a minha falta de ser maleável. O quanto é ignorância. Passou o que é ignorância? Eu preguei esses dias aqui, o quanto que a ignorância te roubou no decorrer dos anos. E eu falei que ignorância é falta de informação. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Hoje, o que nós mais temos nessa geração, fala comigo, informação. Sim ou não, irmão? Eu acho que não tem geração com mais informação do que essa. É ou não é verdade? Num clique do celular, você tem informação de tudo. Mas entenda, informação sem ação não muda? Fala comigo, não muda nada. Então Saul, o que ele fez? Ele não soube esperar, perdeu a bênção que Deus tinha para ele. Pregando isso aqui, irmãos, eu acho assim, acho que uma das palavras desse ano, eu preguei a primeira mensagem do ano, foi poderosa. Eu vou qualificar essa mensagem aqui, é uma das melhores mensagens do ano para você analisar a sua própria vida. Para não chegar dia 31 de 2025, você vir reclamar das coisas. Eu acho que essa mensagem, acho que ela é a mais clara nesses dias. Sim ou não, irmãos? Eu nem comecei a pregar, tem umas pancadas ali que eu não sei nem se eles vão voltar, vai ficar com raiva de mim, mas não posso fazer nada. Sim ou não? Não existe libertação sem preço. Fala, preço. O gadareno custou 2.000 porcos de alguém, que eu não sei quem é, mas ficou seus porquinhos dele. Para o homem ser liberto. Ele ficou com tanta raiva de Jesus, ele falou assim, sai da minha terra. Não precisa nem de você pisar aqui. Do mesmo barco que você veio, você volta. Jesus foi embora. Está entendendo, irmãos? Porque tudo aquilo que tem que pagar, entenda isso, envolveu o bolso, o povo manifesta. Envolveu o bolso aí, não teve nem esquerda e nem direita. Teve só um povo doido. No Pix, não, 6 é doido, 5 mil. Oi, acabou a esquerda, acabou a direita. Só mexer no bolso, sim ou não, irmão? O que Deus vai ter que mexer em nós para nós mudar? Um vídeo de uma pessoa separou a esquerda da direita. Falou, agora nós todo mundo lascado. Ou nós faz alguma coisa, acabou a esquerda e acabou a direita. Só tinha um povo querendo que não mexesse nos 5 mil que ele ganha. Ou nos 10 mil que entra, que não é dele. Só é dele 3. Os 7 é que ele empreende, que ele está pagando as coisas. Entendeu o mistério, irmão? Então entenda. Para mudar é simples. Nós só precisamos entender o que Deus vai ter que mexer para a gente mudar de verdade. Porque Deus vai mexer em algumas coisas para nós mudar de verdade. Porque tem gente que está brincando com Deus, irmão. Eu acho isso tão bom. Porque a Bíblia vai dizer lá em Gálatas que de Deus ninguém zomba. Certamente aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Nós não podemos brincar com Deus. Não tem como você vir num culto como esse, receber essa informação e não mudar nada segunda-feira. Você está brincando com Deus. Você está brincando com a palavra de Deus. Você está brincando com as coisas de Deus. Ouve a informação dessa, chega lá na segunda sua empresa, do mesmo jeitinho que você está levando no ano passado, está levando agora, fazendo coisa errada. Está brincando com Deus. Vai dar errado. E eu estou aqui como o garçom, mensageiro de paz. Talvez você não está em paz comigo, mas eu estou em paz com você. Entendeu isso aí? Eu estou aqui só para te ensinar que nós, para ser libertos, eu e você, fala comigo, precisamos pagar um preço. Não existe libertação, fala comigo de novo, sem preço. Eu anotei aqui tão poderoso. Não existe libertação sem preço. O preço da libertação no ano de 2025 é a fidelidade na libertação nas nossas vidas. Nós precisamos deixar o Senhor, fala comigo, nos libertar. Temos que ter uma vida de libertação, não um culto de libertação. Uma vida
de libertação. Quem crê nisso, irmão? Então nós precisamos entender. No versículo 14, abre aí, Ed, 14. Vai aparecer alguém que para mim assim é muito interessante, porque no versículo 10 e 11, ele vai pôr à prova, ele faz diferente do pai, que é Jonatas, ele faz diferente do seu pai, ele decide esperar a resposta de Deus, se ele poderia ir ou se ele tinha que ficar. Então ele tinha que atravessar um vale, o vale tem nome, e ele precisava entender, se ele passasse aquele vale, ele tinha que enfrentar o exército dos filisteus, que já estava esperando nessa guerra que Saul fez bagunça, que foi rejeitado por Deus, porque tem guerras que nós não perdemos, nós é rejeitado por Deus. Hã? Pegou a visão? Você anotava isso. Tem guerra, não é que você perdeu, você foi rejeitado por Deus. Ah, pastor, eu perdi a batalha. Não, você não perdeu, você foi rejeitado por Deus. É mais sério que você imagina. A guerra, eles não perdeu. O Saul é que foi rejeitado por Deus. Vai ganhar a guerra, mas Saul não deixou de ser rejeitado. Está entendendo o mistério, irmão? Ah, pastor, está dando certo. Está dando certo, mas Deus já te rejeitou. Ah, pastor, estou fazendo um negocinho ali. Não, está dando certo? Tá. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Abre o olho. Ah, Deus está me abençoando. Está dando certo. Fica esperto. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando a conduta. Talvez já está dando certo porque Deus te rejeitou. Por isso está dando certo. Uau! Versículo 1. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, moço, que levava as armas: vem, passemos a guarnição do aonde? Dos filisteus, que estava lá, daquele lado. 14 primeiro. Porém não o fez saber quem? 14 primeiro. Porém não fez saber quem, irmão? Você precisa entender. Quem que ele não pôde saber? Quem? Seu pai. Pergunta por quê? Quando você está diante da obediência, um desobediente nunca pode ouvir aquilo que você está obedecendo, porque ele vai te desmotivar e não vai deixar você ir. Se você está andando no caminho da obediência, se você encontrou um desobediente, fique caladinho diante dele. Não converse a sua obediência diante de um desobediente. Ele vai tirar você do propósito. Ele vai arrancar você daquilo que você está direcionado a obedecer. Esse homem aqui, ele estava convicto que ele precisava obedecer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Se ele conta para o pai ia falar o quê? Não, você não vai não. Você está ficando louco, está maluco? Acabei de oferecer sacrifício, Samuel veio cá, me rejeitou, não quis ir comigo. Entendeu isso? Como é que você vai só você e esse par de arma? Vai dar errado, você vai ser morto. Entenda isso? Ia desmotivar ele, fala comigo, totalmente. Agora me fala, quantas pessoas que não tem propósito nenhum, sabe das suas coisas, e pelo fato dela saber das suas coisas, deu tudo errado? Sim ou não, irmãos? Quer fazer algo grande? Fique caladinho. Não conte para ninguém. Quando tiver lá, você tira as fotos e já aposta. Pai, mas fulano, hein? Já foi, pegou o avião, pai, até lá do outro lado do mundo, moço. Que é isso? Não quer ir não, gente? Não é possível, ninguém quer viajar nessa igreja, não, só o pastor? Aí eu vou, vocês ficam reclamando, tá pegando o dinheiro do dízimo, não, viu, irmão? Foi ficar tranquilo, eu faço outras coisas. Pode ficar tranquilo. Uai, aí tô lá, na maior bom, tentando falar inglês, do outro lado lá, e de repente, pô, vai, não, irmão, eu liberei a palavra, todo mundo aqui, uai. Quem me dera todo mundo aqui tivesse visto americano, uai. Sim ou não, irmão? Isso é a minha oração, uai, pra vocês ir embora. Passear, voltar ou não voltar, não sei, ninguém é de ninguém não, irmãos. Abrir uma refrigério, tem aqui missionário, tem pastor, tem pregador. Gente, escuta um negócio. Nós precisamos ser libertos na nossa mente. Ah, pastor, eu nunca... Pai, irmãos, não existe nunca. Só para o Senhor. Se você tiver convicção, irmãos, é tão simples. O que está separando nós, fala comigo, é a convicção. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, eu creio. Não dava para falar para quem? Fala comigo. Para que ele tinha sido rejeitado. Já não estava no propósito. Já não tinha um chamado. Ele já não estava ele já não servia mais para esse propósito. Sim ou não? Então quem crê comigo que Jonas recebeu uma inspiração de Deus para lutar? Irmão, 2025 você vai ter que lutar. Um dia você fala assim, amém, glória a Deus.
Senhor, se for da tua vontade. Tipo assim. Mas se for da vontade de Deus, já é, ué. Não é verdade? A gente fala isso tão errado. Deus. Se for da sua vontade, está lá deitado, 4 horas da tarde. Se for da tua vontade, vai acontecer. E Deus fala, não, é da minha vontade, mas você precisa se posicionar. Entendeu? A minha vontade se cumpre num momento específico, você tem que estar nele. E não aí, com a cara para riba. Quem entendeu o mistério, irmão? Pastor, eu quero ir para fora. Não tem nem passaporte, a benção. Como é que vai? No arrebatamento, igual o Felipe? Só se eu orar, quando Deus orar um rei de muito, tacar você lá do outro lado do mundo. Aí. Só se for assim, não é não, irmão? Ué, só se for desse jeito. Ué, eu quero viajar. Não tem passaporte? Tem não. Mas, meu irmão, não tem jeito aí. Você tem que começar com... O Gabriel não vai na Receita Federal tirar seu passaporte para você, não, irmão? Sim ou não? Não é verdade? O arcanjo Miguel vai chegar e falar, eu sou um anjo do céu, emite o passaporte aqui para o irmão lá da igreja de refrigério. Não, irmão. Ué, se é função, nossa. Agora o anjo pode entrar debaixo do avião, segurar a asa do bicho, tranquilo. Pegou a visão? Tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então nós precisamos mudar, fala comigo, mentalidade. Se nós mudar a mentalidade, o acesso é simples. Fala assim, o acesso é simples. Sim ou não? Olha aí, ele recebeu, fala comigo, uma inspiração. Para lutar, fala para lutar, irmão. Contra seus inimigos. Levanta a mão assim. Eu profetizo sobre a sua vida, essa mesma inspiração que Jonas recebeu da parte do Senhor. Nesse ano de 2025 eu profetizo. Você vai receber uma inspiração divina do Senhor. Em nome de Jesus, essa inspiração vai te deslocar do seu lugar de conforto, vai te tirar da zona de conforto e vai te lançar na zona de confronto, na sua área natural, na sua área material, na sua área emocional e na sua área espiritual. Deus vai te fazer conquistar coisas grandes, em nome de Jesus, quando Ele colocar no seu espírito essa unção, em nome de Jesus, de guerra, de luta, de perseverança e de determinação. Aleluia! Olha o versículo 2 e 3. Olha a coisa forte. Estava Saul à extremidade da onde? Gibeá. Debaixo da moreira. Cadê? Romeira. Que havia em Migron. E o povo estava com ele. Era uns quantos? Quantos homens? Fala ao seu irmão, não adianta ter muitas pessoas. E nenhum resultado. Quem estava com o Saul? Fala comigo, todos que estavam com medo. O rei com medo, todos os seus soldados? Irmãos, é claro, se o rei está com medo, todos estão o quê? Com medo. Então aqui eu consigo visualizar. João se afasta, fala comigo, do grupo do pessimista. Irmão, você está começando a contar uma coisa, a pessoa começou a te desmotivar, não vai dar certo, não, isso não é para você não, você não é capaz não. Sai fora. Fala para o seu irmão assim, ó. Irmão, se afasta. Tem gente que você tem que se afastar dela. E tem pessoas que Deus vai afastar de você. Você não é capaz, você não toma decisão, você não tem atitude, Deus fala, vou ter que afastar. Senão você não cresce. Entenda isso, ele foi bem claro, ele falou, dentro daqueles 600 eu não podia contar com ninguém, e nem com Saul, sim ou não, irmãos? Então ele se afasta do grupo dos pessimistas, dos medrosos. Por quê? Irmão, em terra quem está com medo, quem tem coragem reina. Só um estava com coragem. Se só um aqui entender a mensagem, irmão, ele vence a batalha que ele está enfrentando. Então entenda, nesses dias a gente precisa ser inteligente. Começou a andar com gente pessimista, com gente falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é capaz. Gente que olha para você e fala, não, mas você deu sorte, hein? Sorte não, rapaz, você me respeita. Tanto que eu ralei, rapaz, que mano é sorte, não pode nem xingar que a gente é crente. Que raiva. Sorte, deu sorte. Sorte não, rapaz, foi esforço. Sim ou não? Esforço da família, esforço financeiro, esforço de horas, empregado, estudando, buscando. Sim ou não? Ah, pastor, deu sorte. Deu o quê, irmão? Que sorte. Fulano deu sorte. Sorte não, você me respeita, não teve nada de sorte. Teve suor, lágrima, preço pago, suor, lágrima e sangue, irmão. Sim ou não? Nossa, fulano ganha bem, mas deu sorte. Ai, tomar banho na soda, moço. Sim ou não? Isso me irrita. Muito esforço, irmãos. Tem coisa que é com muito esforço. Não é verdade? Ah, fulano deu sorte. É fácil dar essa desculpa, porque aí eu me isento de ter que fazer qualquer outra coisa. Hã? Sim ou não, irmão?
Aí eu me isento, eu fico bem comigo mesmo, mas na mesma realidade, sem nenhum tipo de prosperidade. Então o Jonas aqui, irmão, isso aqui é algo assim, tão simples, talvez você já até ouviu, mas algo tão simples, que precisa ser praticado. Quais são as pessoas que estão perto de você, que está atrasando seu lado? Quais são as pessoas que estão perto de você, que nem você rompe, e nem essas pessoas também rompem? Quais são as pessoas perto de você que não te deixa prosperar, que não te deixa pensar para frente? Olha a palavra que linda, pensar para frente. Toda vez que você encontra com a pessoa, ela te faz pensar para trás. Nada evolui, só reclama das coisas. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Esse dia eu estava ouvindo um rapaz, ele fez 1 milhão em um mês, eu fiquei assim, interessante vendo ele no podcast. Ele veio do sul e lá, ele era químico, estudou do interior, formou, foi para Camboriú. E lá em Camboriú, um dia ele estava mais um amigo dele, teve uma ideia, falou, vamos fazer um remedinho para chulé, para o pé, orgânico, e que não ofere a camada de ozônio, que não sei mais o quê. Eles criaram um produtinho, quem já teve aquele produtinho para chulé? Tem, já usou, já? Só o pastor que teve chulé? Não vou falar a marca, porque não adianta, né? Acho que é do pé, sei lá, tem o pó e tem o spray. E eles criou esse spray orgânico, lançou, em um mês eles fez 1 milhão com o produto. E ele estava batendo mais de 10K, ele estava até ganhando uma medalha na verdade, de uma revendedora que ele estava cadastrado. Ele estava nos 10 milhões, mas ele estava explicando como que ele fez o primeiro. Ele fez o primeiro 1 milhão em um mês. Eu achei ele aquele inspirador, você não acha não? Sim ou não, irmão? Talvez você não quer ser milionário, não tem importância. Não tem importância, irmão, fique em paz, eu estou tranquilo. Mas eu achei aquilo bastante relevante, bastante interessante. O quanto as pessoas, entenda isso, irmãos. Ele falou que as pessoas não acreditavam, falavam que ele era de cidade muito pequenininha no sul, e que era mentira, e ele estava lá pegando o prêmio e provando que ele tinha feito, tinha assistido assim. Então entenda, Deus pode abrir a sua mente só para uma ideia. Ou senão Deus pode prosperar o seu dom. Fala assim, prosperar o dom. Todo mundo tem um dom aqui, Deus pode prosperar o seu. Deus pode abrir, irmãos, em nome de Jesus, irmão, contratos, entendendo o dom que você já oferece, coisa grande, pode passar pela sua casa, passar pela sua empresa. Irmãos, entenda, é um acesso, um lugar que Deus lhe coloca, Ele abre as portas para você. Sim ou não, irmão? Ah, pastor, mas eu não quero essas coisas, não tem importância, não critique quem quer. Você está em paz, está tranquilo, está bem? Então fique em paz. Quem está entendendo o mistério? Porque tem gente que não quer, irmão, sim ou não? Nós somos muito imediatistas em criticar. Por isso que ele saiu de perto desse grupo. Era 600 homens, mas nenhum estava disposto a ir com ele. Muita gente, pouco resultado. Muita gente, pouco resultado. Ninguém queria, ele fala, ninguém queria ir com ele. Olha o versículo 4, fala da situação. Fala assim, ele estava rodeado. Sim ou não? De tudo quanto é canto. Não tinha como falar assim, dá certo. Ó. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava o quê? A guarnição dos filisteus, desde o lado e havia uma penha aguda de um lado, e a outra penha aguda também. E era o nome de cada uma, e o nome da outra, Sené. Olha que coisa forte, versículo 5. Para a gente já ir passando. Misericórdia. E uma penha, o quê? Para o norte, estava de Micmas, e a outra para o lado. Uau! Sabe o que eu imaginei aqui, irmãos? Esse ano está aparecendo essa visão que a gente lê e vê que ele estava num lugar onde não tinha saída, a saída era enfrentar. Quando ele vai para enfrentar os filisteus, diz a Bíblia que ele sobe com as mãos e com os pés, engateando para subir, subiu o vale para encontrar eles. Esse ano está aparecendo desse jeito, mas a Bíblia vai dizer que existe um salmo que fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, grave isso, Deus tem socorro para aqueles que esperam, Deus tem socorro para aqueles que confiam, Deus tem socorro para aqueles que clamam, Deus tem socorro para todos quantos aqueles que confiam no Senhor. Sim ou não, irmão? Entenda aí, se Deus é a sua saída, Ele é o seu socorro. Uau, irmão, fala comigo, Deus é a minha saída, então Ele é o meu socorro. Aleluia. Agora repare, agora de tudo isso que eu falei, a fé vai entrar. Disse, pois, João 6, ao moço que lhe levava as armas,
Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará quem? Uau, ele já falou, ele vai operar por mim e por você. Porque para com o Senhor, nenhum impedimento há. De quê? Fala, é fé pura. Fala comigo, é fé pura. Fala bem, cara, ele acreditava que o Senhor podia salvar dos filisteus, independente de quantos fossem. Aleluia, irmãos. Pergunta para o seu irmão, sua fé está em Deus? Ou está nas coisas? Fala comigo, a minha fé está em Deus. Sim ou não, irmãos? Mas entenda isso, a sua vitória está no seu, fala comigo, avanço contra os seus inimigos. Fala para o seu irmão, avança. Fala para ele bem forte, avança. Sim ou não, irmãos? Eu acho que a coisa mais difícil nesse dia é a gente avançar em qualquer área da nossa vida, sabia? A gente, no decorrer da semana, a gente fala que vai fazer tal coisa, não consegue. A gente fala que vai buscar, a gente não consegue. A gente fala que vai orar, a gente não ora direito. A gente fala que vai buscar na palavra, a gente não busca direito. A gente fala que vai fazer um propósito com Deus, a gente não consegue cumprir o propósito com Deus. Eu acho que nessa maneira, esse avanço espiritual aqui é um dos maiores desafios hoje da igreja. Sim ou não, irmãos? Nós não conseguimos parar as coisas para fazer as coisas de Deus. Não é verdade? Não precisa nem responder, mas quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana? Quantas vezes você orou nessa semana? Quantas vezes você dobrou o seu joelho e clamou ao Senhor? Quantas vezes você liberou uma palavra sobre você mesmo? Falou, Deus, está escrito assim, está escrito. E quantas vezes nós paramos para buscar a palavra, entregarmos o nosso coração nessa palavra, confiar no Senhor, confiar na sua palavra, entenda. Eu acho que o maior desafio nesses dias é esse, é eu e você avançarmos no Senhor de maneira espiritual e de maneira profética. Quem crê nisso, irmãos? A sua vitória está no seu avanço contra os seus inimigos. Então, avance em nome de Jesus. Fala comigo assim, eu creio, eu vou avançar e nada vai me impedir. Fala comigo, eu vou prosperar e nada vai me impedir. Fala, prosperidade de Deus vai visitar a minha casa, vai visitar o meu lar. Fala assim, o meu lar, em nome de Jesus. Quem crê nisso, irmão? Do versículo 7 ao 11, Jonas fala comigo assim, prova com Deus. Mas antes de Deus responder ele, fala comigo assim, o seu inimigo zombou dele. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, Deus vai provar a fé de Jonatas. Eu acho que nossa fé nesse país é provada todo minuto. Não é verdade, irmão? Versículo 7. Então veio o seu pajem de armas, lhe diz, faz tudo o que tens na onde? Segue. Conforme o quê? Fala comigo, precisa andar com gente assim. Que está comigo. No que der e vier. Viu aí, irmão? Gente com fé, gente que é diferente. Fala, o negócio é o seguinte, não importa o que vai acontecer, se nós dois vamos morrer ou não, faz aquilo que está dentro do teu coração que Deus colocou. Entenda isso, irmão. Se for conversar, pastor, como que eu sei se é de Deus ou não é? Você vai saber, claro. Se a pessoa está aprovando aquilo que Deus falou no seu coração, é de Deus. Se a pessoa quer te tirar daquilo que Deus falou no seu coração, não é de Deus. Quem pegou a visão, irmão? Então, pastor, eu não sei como que é de Deus, quando não é de Deus. Mas é simples. O que é de Deus te leva para Deus, o que é do diabo te leva longe de Deus. Pastor, estou com amizade, está me levando longe de Deus. Acaba que esse negócio agora vai dar errado. Você não vai ver, pastor, porque eu vou ganhar ela para Deus. Não vai, mas ela vai te ganhar para Satanás. Vai ser mais fácil. Vai dar errado. Porque eu vou na festa, mas eu sou crente. Não, irmão, vai dar errado, não vai dar certo. Esquece. Se essa amizade não está conforme os padrões daquilo que você quer, sai fora que vai dar B.O. Não vai dar certo. Quem entendeu, irmãos? Você anda com gente que só faz rolo, entenda, você vai fazer rolo. Vai dar errado, irmão. Quem está entendendo o mistério? Você anda só com gente enrolada, vai dar errado. Não vai dar certo. Quem entende o mistério, irmãos? A pessoa vai ser vencida pelo processo, não dá conta. Porque o ambiente vai pescar ela, capturar ela, vai tomar a mente dela, vai tirar o propósito. Entenda isso. Nós precisamos andar com gente assim, ó.
Faça conforme tudo está no seu coração. Se Deus falou com você, eu estou contigo. Vai dar certo. Nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. Deus vai nos livrar, Deus vai nos proteger. E eu creio, a vitória é nossa. Pastor, não tem ninguém assim. Tem sim, o Espírito Santo. 24 horas falando na sua mente aí. Você é fiel, pô, vai dar certo, vou te abençoar, vou te prosperar. E tem outra voz, não consigo, não dou conta, nada dá certo para mim, eu tento, não dá certo. Vai dar certo, faz um propósito comigo, põe seu joelho no chão, curva seu joelho no chão, põe sua cara no pó, que Deus vai lhe ouvir, o Espírito Santo vai falando com... Irmão, o Espírito Santo é essa representação desse pajem de arma aqui, ó, que a gente não sabe o nome dele. Ele está todo dia falando com você, sim ou não, irmão? O Espírito Santo quer algo de ruim para você? Sua casa, sua família? Entenda, irmão, ele quer seu sucesso, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Uau, gemidos. A Bíblia fala que ninguém sabe como orar como convém. Está lá o Espírito Santo convertendo a nossa oração. Ele entra do lado de Deus e fala, Deus, eu estou vendo aí, ele não está sabendo orar, mas deixa eu te falar, é porque ele quer isso aqui, ó. Ajuda ele aí, ó. Ele faz para ele aí, ó. Dá essa chance aí para ela. Dê essa chance para ele. Ele não está sabendo interpretar direitinho, está falando as coisas certinho. É porque de verdade esses humanos aí não sabem orar direitinho. Sim ou não, irmão? Esses humanos aí é muito baqueados, eles não sabem com as coisas legalzinhas. E eles ficam pedindo para o seu próprio deleite, aí o senhor não faz. Deus, move aí, ó, para ele poder entender. Entenda, o Espírito Santo é o seu amigo, ele é uma pessoa. Irmãos, hoje não dá para a gente viver sem o Espírito Santo. Nós vamos ser enganados em tudo quanto é coisa. Nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer pessoa que falar confunde a gente. Nós precisamos da palavra e do Espírito Santo, para nós não ficarmos refém daquilo que está por vir, irmãos. Nós precisamos ter uma base bíblica. Fala assim, bíblica. Irmãos, uma leitura bíblica simples, irmão, te dá a base bíblica, para que o Espírito Santo no momento certo te convide e fale assim, esse negócio aí não está certo não, porque eu vou te fazer lembrar, você leu, está em tal lugar, está escrito assim, ó, mas se você não leu, não tem como ele fazer lembrar. Sim ou não, irmão? Vai lembrar quem não está lendo? Hã? Os que estão lendo vai ficar chateados, sim ou não, irmão? Paguei um preço lascado, li tudo aí, o negócio está ensinando, esse aí não leu, foi nada. Entenda, ele vai fazer lembrar daquilo que você já passou, o seu olho, que você já leu. Talvez você fale, pastor, eu não entendi muita coisa. No momento certo, o Espírito Santo ativa aquele versículo em você, claro como o dia. Sim ou não, irmãos? A palavra do Espírito Santo se renova na minha e na sua vida, clara como o dia. Você fala assim, Senhor da glória. É simples o entendimento. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Versículo 8. Disse, pois, Jonas, eis que passaremos aqueles homens e nos revelemos a ele. Se nos disser assim, parai, até que chegarmos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disser o quê? Suba a nós, então subiremos, pois o Senhor os teus entregaram nas nossas mãos. E isto li o quê? Olha o versículo 11. Revelando-se eles a guarnição dos filisteus, disseram quem? Eis que já os hebreus saíram das cavernas em quê? E os homens da guarnição responderam a Jonas e ao seu pajem de armas. Disseram o quê? Você viu a diferença dele de Saul? Antes dele ir, ele pôs uma prova para quem? Para com o Senhor. Senhor, se for da tua vontade, quando eles nos virem, vai nos chamar para ir até a eles. Se eles nos chamar, é o sinal. Há quanto tempo você não faz uma prova desse jeito? Para a sua vida pessoal, para mudar algumas coisas na sua vida. Já provou pensar nisso, irmão? Há quanto tempo nós não faz uma prova com Deus? Senhor, será que eu estou fazendo isso é certo? Quero pôr uma prova entre meu espírito e o seu. Deus, eu preciso desse sinal aqui, ó. Se acontecer assim é a tua vontade. Se não acontecer, estou largando mão disso. Chega, não oro por isso mais, não peço por isso mais, não temo por isso mais, não vou ficar mais insistindo nisso. Já, fala comigo, já deu. Irmãos, a prova foi clara. Quando ele apontou que eles viu eles, a primeira coisa fala, zombou. Fala para desmotivar. Mas ele tinha um propósito na onde? Entenda aquele que Deus colocou no seu coração. E entenda isso. Se é propósito de Deus, ninguém rouba. Ninguém rouba, irmão. Ninguém rouba. Pastor, está difícil, está complicado, mas ninguém vai arrancar do seu coração. Você vai vencer no nome de Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Uau! Quando ele olhou neles, falou assim, vem para cá. Você estava nas cavernas, né? Chamando eles, né? Zombando deles. Mas de repente ele falou assim, suba a nós. O que Jonas entendeu? Deus está no negócio.
Olha o jeito que ele sobe. Olha para você ver. Subi a nós, e nós vos o quê? Ensinaremos uma lição. E disse Jonas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem o quê? Entregado na mão de Israel. Fala assim, entregado. Na mão dele? Na mão de quem? Isso, fala comigo, humildade. É o que nos falta. Nós não podemos ver nada dar certo, você fala, né? Deus fez para mim. Aí eu falei, Deus fez. Não é assim? Não, eu orei, Deus operou. Nossa, eu busquei, Deus fez para... Humildade, irmãos. Pega, fala assim, pega a visão. Quanto maior a vitória, mais você tem que descer. Porque a soberba precede a queda. O difícil não é chegar lá em cima, o difícil é permanecer. Quem está entendendo, irmão? Quanta gente eu vi receber grandes milagres, hoje não está vivendo mais nada. Esse dia eu vi um grande pregador desviado, falei, meu Deus, esse homem pregou em multidões de 10 mil, 15 mil pessoas, o maior congresso esse homem pregou, desviadão. E tá, você olha assim, você fala, meu Deus, o negócio não é chegar, o negócio é se manter. O que faz a gente se manter, fala comigo, humildade. Então subiu Jonas com o seu quê? Com os pés e com o quê? E o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonas. Caíam o quê? Isso aqui é muito bom, você ler de novo. O que acontecia com eles? Caíam e o seu pajem de armas os... Ai, irmão, isso aqui fala comigo, fala assim, é muito poderoso. Sim ou não, irmão? Fala comigo assim, olha o resultado de quem confia no Senhor. Sim ou não? Eu creio nisso, irmão. Deus vai fazer isso para as nossas vidas. Fala para você, irmão, a derrota vai sair da boca do meu inimigo. Fala, eu creio. Em nome de Jesus. A confirmação aqui saiu da boca do inimigo. Ele falou assim, sobe a nós. E ele tinha falado, se eles nos chamar é porque Deus nos entregou. Se ele nos chamar, Deus vai nos dar. Se ele nos chamar, eles já estão vencidos. E os inimigos falou, vem a nós. Tem hora que Deus já até nos entregou. O que falta é posicionamento nosso. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Ele subiu de mão e pé, ó, até chegar na planície para ele encarar os seus inimigos. Quer dizer que não existe vitória fácil. Não é porque Deus deu que não vão ter que subir de gatão. Não é verdade? Não é, irmão? Viu aí? Vai ter esforço, irmão. Subiu engateando, ó, pelo vale, até chegar no lugar plano para eles encarar os inimigos. Irmãos, não existe vitória fácil. Que eu estou pregando aqui, acho que é a coisa mais séria que você já ouviu na sua vida. 2025, ano de fidelidade, ano de libertação, primeiro mental. Nossa mente tem que mudar. Você precisa chegar lá na sua casa, chegar no seu emprego, no seu trabalho, no seu sítio, falar, Deus, eu preciso mudar, está dando errado. Talvez você está olhando para a sua criança lá, seja filho, seja neto, seja o que, primo que for. Você está olhando e fala assim, Deus, está dando errado, tem alguma coisa se repetindo, isso não pode se repetir. Eu vou ter que fazer alguma coisa para frear isso. Sim ou não, irmãos? A Bíblia fala que a maldição faz visitação, primeira, terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Então tem hora que você tem que frear a maldição, irmãos. Você tem que olhar e frear o inimigo. Não dá para ficar vivendo a mesmice. Pega a primeira mensagem do ano e vem até agora para você ver o que eu estou te ensinando nesses três cultos, né? 3 cultos do ano, 3 cultos, né? Pega as 3 primeiras mensagens, dá uma analisada em que eu estou te ensinando nesses dias. Irmãos, eu estou te ensinando a romper, a vencer. Eu estou te ensinando em nome de Jesus a se conectar com Deus de verdade. A você não precisar de ninguém a não ser de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Isso é soberba? Não, irmão. Estou falando na sua vida com Deus. Você não precisa de ninguém, você precisa de Deus. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Deus quer ter intimidade comigo e com você. Eu creio nisso, sim ou não? Fala comigo, versículo 13 e 14. Fala assim, 13 e 14. Fala assim, concordância. Fala bem, fala assim, concordância. Fala assim, no ataque. E o resultado foi a primeira vitória de Israel contra os filisteus. Agora pergunta para mim, por que concordância no ataque? Pergunta para mim.
que o pajem de arma falou lá no comecinho? Faça conforme está no seu? Entenda, irmão, nós precisamos ter esse coração maleável e ensinável. Sim ou não? Tem gente que não tem um coração para aprender, não tem humildade para aprender, não tem humildade para ouvir quem sabe mais, não sabe esperar aquilo que a pessoa falou que sabe mais, entra em negócio errado porque não tem paciência, é ansioso demais. O fulano está falando, espera aí, rapaz, não faz isso não. Você não, eu vou fazer, para mim serve, vai lá e faz. Deu errado. Deu errado ou não deu? Porque não tem paciência. Entenda, nós precisamos ser humildes, irmãos. A primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça, pastor, como foi o culto? O pastor falou que a gente tem que ser humilde. Primeiro, para aprender, para ser ensinável, para ser maleável, para entender que quem tem experiência fala no futuro e nunca no presente. Anota essa frase. Quem tem experiência nunca fala no presente, mas fala no futuro. Eu já passei por isso. Se eu estou te falando, tem 100% de chance de dar errado. Eu vi muitos irmãos aqui dar errado. E lá em casa eu ficava pensando comigo, falei, meu Deus, mas como é burro? É burro demais. Falei que ia ser assim. Ele provou para ver. E deu errado. Pagou para ver, ué. Pastor, o que você quer dizer? Irmãos, eu escuto quem tem experiência. Um dia eu fui comprar a carne e liguei para o pai do Marco. Só chega de falar desse negócio assim. Foi, meu filho, não compra não, fiquei com assim. O negócio, meu coração chegava a queimar. De vontade, desobedecer ele. Mas eu falei, não, eu ensino uma coisa, eu vou ver o que eu ensino. Não comprei. Ele falou que não prestava, que ele tinha comprado, não tinha dado certo. E ele falou, não compre, que você vai dar errado. E eu não comprei. E o negócio era barato. Escutei ele é mais velho, está muitos anos na minha frente em questão de carro. Eu tenho que pedir bênção para ele. Sim ou não, irmão? Não comprei o carro. O carro passou, não deu certo, tudo certo. Aí eu entendi lá na frente, depois, deu um negócio, um BO lá, o Espírito Santo falou assim, está vendo o BO aí? Era para ser seu. Falou comigo claramente, está vendo o BO do carro? Era para ser seu. Como você obedeceu, a voz da experiência, a voz que estava no futuro, falando no presente, você foi livre no presente, não está com o BO do futuro. Pegou a chave, irmão? Eu poderia ter sido burro. Falar que nada, não sabe nada, talvez só o dele que deu errado, o meu vai dar certo. Sim ou não? Aí ele olhado para mim, talvez lá na sala, vendo passou com a luta, com o carro, tendo que orar para os irmãos, orando para motor de carro. Ele ia pensar, não, mas o pastor foi burro. Eu falei para ele não fazer isso. Podia ou não podia? Podia, irmão. E o pastor tinha que ficar o quê? Caladinho, baixar a orelha de burro, ficar quieto. Tá com problema, irmão. Não é ofensivo, é só a realidade. Nós precisamos ouvir a voz da experiência. Tem coisa, irmãos, eu tenho 25 anos, 25 acho que é mais, né? Mais 25 anos que eu mexo com gente, com pessoas, de tudo quanto é tipo, você pensar, tanto um lado moral, com gente boa, gente ruim, tudo tem que você pensar. Eu mexo com gente mais de 25 anos, eu já vi problemas de tudo quanto é jeito, de você pensar no casamento com os filhos. Irmãos, eu bato o olho na criança, bato o olho na mãe, bato o olho na avó, eu falo, vai dar errado. O problema da filha está repetindo na neta, e ela vai sofrer o mesmo problema. O problema do filho está repetindo no neto, e vai sofrer o mesmo problema. É só eu bater o olho. Já vi muito acontecer, muitas vezes acontecendo. Aí a palavra vem dando direção, a palavra aqui sempre é direcional, irmão. Você nunca vai sair da refrigério e falar assim, eu não entendi nada. Você pode sair grilado porque demorou. Mas falando que não entendeu, você não sai não. Falando, eu não entendi nada nesse culto. Aqui você não sai não. Palavra daqui é direcional, é aplicativa. Você entende o que você tem que fazer. Você está entendendo que libertação vai te custar alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de uma coisa. Entenda isso, irmão. Um dia um homem chegou, tinha 10 lotes. Quantos lotes? 10. Os 10 atrasados. E ele falou assim, eu estou perdendo os lotes. Eu falei, você tem quantos? Ele falou 10. Eu falei, eu não tenho nenhum. Ele falou assim, o que eu faço? Eu falei assim, estenda a mão. Ele estendeu. Eu falei assim, dobra esse. Ele dobrou. Ele falou assim, corta esse dedo para salvar 9. Vende um lote de escritura e acerta todos os 9. Ele falou, pastor do céu, é isso que eu vou fazer. Vendeu um lote, salvou 9. Tem hora que você tem que perder um dedo da mão para salvar os 9, irmão. Você não quer perder nada e quer andar com os 10 perdendo. Quando é fé, perde o quê? Tudo. Tem gente que não quer descer o padrão, é orgulhoso. Orgulhoso. Não quer descer padrão, não quer tirar informação. Irmãos, eu tiro informação de tudo, eu não faço nada sem perguntar aos outros. Eu fico doido para mim conseguir perguntar a alguém sobre alguma coisa. Falando, o que você acha desse negócio aqui? Eu ligo para todo mundo, irmão. Nesse negócio do Pix, acho que eu liguei para uns 10 contadores, perturbei uns 10. Eu sei toda coisa que você me perguntar. Elisão fiscal, estava conversando com o Costa no começo do culto. Falei, não, Costa, é elisão fiscal. O Costa falou, é isso mesmo, pastor. Entendeu? Porque eu já tinha estudado esse negócio, eu estou quase contador.
Você me falar só as finanças, eu arrumo. Tudo que eu estudei sobre esse trem. Entendeu isso aí? Depois você pesquisa o que é elisão fiscal, irmão. Você vai entender como é que é a jogada das empresas grandes. Pode nem falar aqui, senão depois da B.O. Entendeu isso aí? Como você sonegar um imposto dentro da lei, certinho, sem nada dar errado. Entendeu? Tudo belezinha. Verdade, irmão. Os grandes só fazem isso. Eles não sonegam não, irmão. Eles deixam de pagar dentro da lei. É nós que não temos essas informações. Por falta de informação. Por sermos ignorantes no assunto. Quem está entendendo o mistério, irmão? Essa é a verdade. Então a palavra aqui é para te dar direção, direcionamento. Entenda isso, não é para a gente apavorar, não. É para você sair daqui entendendo o que você precisa fazer. Quem entende o mistério, irmãos? Então, desses dias, fala comigo, nós precisamos ser humildes. Sim ou não, irmãos? Fala, e ter concordância no ataque. Sim ou não? Porque o coração do homem que carregava as armas com ele era um coração só um com ele. Por isso que o ataque foi bem sucedido, não tinha como dar errado. Quem está entendendo o mistério? E serve para casais, um para um lado, outro para o outro, vai dar errado. O casal precisa ter concordância, irmãos. Se um quer um trem, outro não vai, fala comigo, vai dar errado. Tem que ter concordância, fala concordância. Geralmente quando sua mulher não faz isso, não faça, vai dar B.O. Elas têm o dom. Entendeu, irmão? Sexto sentido que elas têm. Não é verdade? Acho que ela tem até 10 sentidos, tem hora. Não é? Bate o olho e fala, esse negócio aí está errado. Não gostei da cara desse fulano, posso sair fora. Não, mas é meu amigo, estou te falando que isso aí vai dar errado. Não, deu errado. Não é verdade? Desse jeitinho. Fique de pé, vamos encerrar, não dá para pregar mais não. 15. Acabou. 15. Tinha mais coisa para falar, mas deixa, outro dia nós prega. Tem uns irmãos que querem ir embora lanchar. Eu espero que pague meu lanche, está tão agoniado para ir embora. Vamos lá. Versículo 15, 14 e 15. Olha que coisa forte. Aqui eu vou fechar para você poder entender. Houve. Nós parou no 14? Sucedeu essa primeira derrota, em que Jonas e o seu par de armas feriu uns quantos? 20. Em cerca de meia jarda de terra. Cerca de 1.200 metros eles lutaram. Que uma junta de bois podia lavrar. Houve o que agora? Uau, houve o quê? Então fala comigo assim, começou no natural. Agora Deus entrou. Que agora já é natural? Pastor, por que não está acontecendo? É porque eu não estou começando no natural. A Bíblia vai dizer bem clara. Liga na terra. Liga na onde primeiro? Liga depois na onde? O que Deus está falando? Começa na terra e eu termino? Esse é o mistério. Ele começou lutando, sim ou não? Crendo que Deus seria por ele. Quando ele começou, que ele avançou, que ele viu que o negócio... Aí Deus entrou. Quando Deus entrou, fala assim, mudou tudo. Irmão, vai mudar tudo. A coisa. E houve o quê? Tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram até a terra, o quê? Uau! Aleluia, irmão. Irmão, eu estou pedindo isso a Deus, irmão. Treme mesmo, irmão. Treme aquele banco lá, meu Deus. Misericórdia. Sim ou não, irmão? Vocês não querem, não? Uai, misericórdia, irmão. Sacode tudo. Irmão, nós estamos precisando é poder, dínamos, poder de Deus na nossa vida. Nós estamos precisando viver, nós começar e Deus fala, agora vocês começou, chega, deixa eu entrar. Abala a terra, irmão, Deus balançou a terra. Olha o que vai acontecer quando Deus balança a terra. Olha o que acontece. Versículo 16, olha aí. Olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá. E eis que a multidão se dissolvia e fugia para lá e para... Deus balançou a terra que o soldado não conseguia nem ficar em pé. Olha a coisa forte. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram e eis que quem não estava? Jonas e nem o seu pai de armas estava ali. Olha a coisa forte, 18. Então Saul disse a... Era o sacerdote. Trazei aqui o quê? Com os filisteus. Isso. Sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que ia ali o quê? Um arraial dos filisteus. Aí que ia muito. E se o quê? Pelo quê?
retira. Entenda isso, irmão. Ele já tinha sido rejeitado por Deus. A arca nunca teve com Saul. Pegou a visão? Ele mandou buscar, não deu tempo. Ele viu que o trem ia agravando. Olha, versículo 20 para encerrar, é coisa forte. Então Saul e todo o povo que ia com ele se reuniram e foram e eis que a espada. Uau! Você entendeu que Deus começou tremendo a terra? Quando Saul chegou, ele já chegou pegando a cena. A espada dos filisteus, eles feriam uns aos outros. Que eles não paravam em pé, mexia, um furava o outro, no temor, no terror, no tremor de Deus. Está entendendo o mistério, irmãos? Começou com algo natural. O culto é assim, começa com algo natural. Se você entender, termina espiritual. Se nós entender, termina com esse terror de Deus aí, ó. Olha que coisa forte, irmãos. Ó, 21. Também com os filisteus havia hebreus, como que dantes que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e com quem? Versículo agora? Olha a coisa forte, para acabar, nós vamos acabar agora. Nós vamos orar. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiam e eles também os. Uau! Assim. É desse jeito que Deus faz. É desse jeito que Deus faz. Eu quero orar por esse livramento com a sua vida. Nós vamos orar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus falou com você de maneira particular nessa noite. Essa palavra ela é bastante pessoal, ela é bastante direcional nessa noite. Nesses 2 domingos aí atrás nós tivemos manifestações de Deus aqui poderosas. E nessa noite Deus quer libertar a nossa mente. Eu creio nisso, irmãos. Nós precisamos caminhar com a nossa mente liberta de prisões, de culpa, de acusação, de rejeição, de prisões, de inferioridades física, espiritual, natural. Nós precisamos tirar da nossa mente esses pensamentos limitantes, esses pensamentos sabotadores, esses pensamentos que eu não consigo, não dou conta, nada vai dar certo para mim, as coisas não vão melhorar, eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu nunca faço nada que presta, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sou importante para ninguém. Meu Deus, é hoje, Deus há de libertar a nossa mente, nessa noite Deus há de nos prosperar. Nada vai dar certo para mim em 2025, então eu profetizando em nome de Jesus, todos esses pensamentos vai cair por terra. Você que é empresário, eu profetizo, sua empresa vai prosperar no ano 2025 como nunca prosperou. Deus vai visitar os seus contratos, Deus vai abrir portas para você, Deus vai alavancar sua lista de clientes, sua receita, em nome de Jesus vai ser visitada pelo poder de Deus. Você que está aqui, que está estudando, eu profetizo, Deus abrindo a sua mente, dando acesso, você prosperando naquilo que você está crendo, naquilo que você está sonhando, naquilo que você está depositando a sua confiança em Deus, naquilo que você já começou, e Deus vai entrar. Começou com algo natural, e agora é Deus entrando e tremendo a terra, e entregando a vitória para aqueles que creem. Coloca a mão na mente e fala assim: Espírito Santo, liberta a minha mente desses pensamentos que me limitam, não me deixa prosperar, não me deixa enxergar o futuro. Fala assim: não me deixa enxergar as oportunidades em meio às reclamações, porque aonde está as reclamações estão as oportunidades. Fala assim: espírito do mal que quer impedir o meu crescimento, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família, sai dos meus negócios, sai dos meus pensamentos. Fala assim: sonhos adormecidos, eu te dou uma ordem, acorda, e acorda com ânimo, para ser cumprido, para ser vivido. Fala assim: eu creio, quem deu o sonho
tem capacidade de fazer ele cumprir. Fala bem forte: quem deu o sonho tem capacidade de me fazer viver o sonho. Fala assim: eu creio nessa noite. Toda palavra de maldição, toda palavra contrária àquilo que Deus disse, eu não aceito na minha vida. Fala: todo espírito de escassez mental, espiritual, física, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família. Fala assim: que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, passe sobre a minha vida agora e faça uma limpeza na minha mente. Fala assim: tudo que está errado, sai do meu caminho. Fala: Deus, abre portas de prosperidade, de avanço. Senhor, acelera o milagre de Deus na minha vida. Fala: Senhor, que essas palavras, segura aí um pouquinho, que essas palavras que eu tenho falado, que tem me prejudicado, eu resgato elas no mundo espiritual, e eu desfaço, eu cancelo toda palavra que eu falei, que me prejudicou, que me sabotou, que me atrasou. Palavras que são palavras de maldição, palavras autorrealizadoras. Eu nunca vou conseguir, nunca vou dar nada que presta. Essa pessoa não vai vencer. Esse menino é um burro. Esse menino nunca vai dar nada que presta. Esse nunca vai ser feliz, nunca vai acertar na vida. Fala: todas essas palavras, se eu falei ou se eu escutei, deleta no meu subconsciente espiritual e me deixa romper com as palavras proféticas que eu estou te falando nessa noite. Eu te chamei, eu te levantei, eu te prosperei, eu te farei avançar, prosperarei o seu caminho, te abrirei as portas. Nenhum dos seus inimigos vai se opor contra você. Te entregarei nas tuas mãos a porta dos seus inimigos. Te farei vencer, te farei prosperar. O curso que começou vai terminar. A porta de um trabalho que vai te honrar, que vai te dar capacidade de servir a Deus de maneira plena, essa porta vai se abrir. Eu estou profetizando, hein? Em nome de Jesus. Fala: em nome de Jesus. Toda palavra de sorte, de bênção, flua sobre a minha vida. Que esse mesmo rio que foi oferecido para a mulher na beira do poço, que ele possa jorrar sobre mim, lavar de mim. Fala comigo: lavar sobre mim, em mim, tudo aquilo que não provém do Deus eterno. Fala assim: Satanás, todos os teus planos contra a minha casa, contra a minha família, eu jogo por terra agora. Não vai prosperar. Fala bem forte: toda arma forjada contra a minha casa, contra a minha vida, não vai prosperar. Nós somos mais que vencedores.
Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Abre o nosso coração para pagar o preço de cada libertação, porque não existe libertação sem preço. Não existe vitória, não existe milagre sem enfrentar adversidades. Nós precisamos nessa noite sair daqui entendendo isso. Deus é com você, Deus é com a sua casa, Deus é com a sua família, Deus é com seus sonhos, Deus é com seus propósitos. Vai dar certo, não fique com medo. Coloca a mão no coração. Todo espírito de medo, que ele caia por terra em nome de Jesus sobre a sua vida. Não fique com medo, Deus está com você, vai dar certo. Você vai conseguir, você vai se sobressair. Deus vai estar do seu lado, Deus vai te fortalecer, Deus vai ser o seu ajudador, o seu escudo. Oh, Deus vai ser o seu grandioso galardão e o seu escudo. Não fique com medo, não fique intimidado. Que esse espírito de medo saia do seu caminho, saia da sua casa, saia dos seus pensamentos, saia da sua vida. Que Deus te dê nessa noite um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de entendimento, um espírito em nome de Jesus que te faça avançar. As portas se abrirão, refrigério. As portas se abrirão, refrigério. As portas se abrirão, refrigério. Não fique com medo. O nosso Deus é Deus que abre portas. É Deus que abre portas. As portas se abrirão em o nome de Jesus. Yeah! Yeah, Raminina Rakino Robinidarai. Yezi, menina Rabadai Doko. Liberta-nos, ó Deus, de todo pensamento que nos aprisiona no medo. O medo é o maior agente. Ele é o maior agente limitador das bênçãos do Senhor, é o medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor nos deu espírito de coragem, de ousadia. Nos faça romper, Deus. Oh! Levante as suas mãos como se fosse colher algo. Que nessa semana essa palavra, que libertação tem preço. Que essa palavra, que a fidelidade da espera é entender que na espera da fidelidade daquilo que Deus nos falou e daquilo que Deus nos diz. Deus falou algumas coisas nessa noite. Seja fiel naquilo que Deus falou nessa noite. Saiba esperar aquilo que Deus falou nessa noite. Não atropele o processo, não queira dar jeitinho no processo. Eu profetizo em nome de Jesus nessa semana que você colha os frutos dessa palavra. Essa palavra, ela resgatou no mundo espiritual algumas verdades e trouxe para o mundo natural coisas simples e claras, coisas para serem aplicadas, coisas para serem vividas. Em nome de Jesus, que Deus plante nas suas mãos o fruto dessa palavra, que você possa identificar o grupo dos 600, aqueles que não vão com você, aqueles que não vão deixar você ir. Que Deus possa fazer você enxergar, em nome de Jesus, a pessoa que está do seu lado, está falando: olha, o seu coração, eu vou como o seu coração é o meu. Aquilo que Deus te colocou no seu coração, faça. Eu estou contigo. Que essa voz possa se tornar audível nessa semana sobre a sua vida. E toda voz de confusão, toda voz de embaraço, toda voz que não te deixa romper, prosperar, em nome de Jesus, que nessa semana ela caia por terra. Que nessa semana você caminhe debaixo de uma revelação, de uma veia de revelação nessa palavra. Que Deus te faça romper, que Deus te faça prosperar, que os milagres da parte de Deus te alcance, que as bênçãos de Deus te alcance, que as bênçãos de Deuteronômio 28 te alcance, que a mão do Senhor seja forte com vocês. Refrigério 2025, ano de fidelidade.
irmão, não sei quanto a você. Fala assim, não sei quanto a você. Eu estou indo embora liberto. Meu papel é continuar liberto. Fala comigo, ó liberto. Fala para ele, ó liberto. Vai com Deus. Que Deus te abençoe e te prospere. Que tudo aquilo que você colocar a mão prospere. Fala bem, cara, fala assim, que nessa semana Deus caminhe contigo na revelação dessa palavra. Que essa palavra fala assim, fique viva no seu espírito e nas suas ações. Fala assim, vai em paz, em um nome de Jesus. Está terminado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda ao Deus que é fiel nas nossas vidas. Aleluia.